Olá, está começando o nosso terceiro bloco da segunda aula que estamos dedicando ao tema do juízo. Essa é a 10ª aula no contexto do assunto mais amplo que são os novíssimos, assunto que foi escolhido pelos nossos irmãos aqui em sala de aula. A 282ª aula ao longo desses 10 anos de estudo bíblico aqui em Brasília. O tema do juízo. Nos 2 blocos anteriores, abordamos o juízo final, descrito por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Do que tratamos no segundo bloco? Eu expliquei ponto por ponto as palavras que Jesus pronunciou aos que vão se encontrar à direita, os eleitos, a saber, a recompensa que os aguarda. Vinde benditos para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. O céu foi preparado por Deus desde a criação do mundo para nós. Mas o inferno não. O inferno não foi preparado para ninguém, senão os anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. A diferença é abismal. Deus, que não tem nada a ver com o inferno, preparou o inferno para o diabo, mas o diabo foi para lá porque ele decidiu, ele quis, com seus sequazes, com seus asseclas. Inferno não é iniciativa de Deus, é consequência da decisão da criatura. As angélicas é que criaram o inferno, preparado por eles, para eles, por decisão deles, consequência deles. Já o céu é bem diferente. Então, no segundo bloco, eu recordava que as expressões ter fome, ter sede, estar nu, estar preso, estar enfermo, estar peregrino, são expressões cujos significados são muitos. Ou seja, não se trata apenas do sentido primeiro que se dá a essa expressão. Ter fome é comer comida que sacia a barriga, ter sede é saciar a sede do corpo, estar preso é estar na cadeia, estar enfermo é estar no hospital, estar nu é estar sem roupa que cobre o corpo físico, e estar peregrino é andar pelo meio da rua perambulando nas estradas. Esses são os primeiros significados, mas expliquei outros. Agora, o terceiro bloco é o oposto. E é isso que torna esse terceiro bloco que vamos tratar agora, o juízo final, uma coisa espantosa, uma coisa horrível, porque a gente vai perceber que cada instante da nossa vida, com raras exceções, nós podemos, digamos assim, conjugar ou ser protagonistas de cada verbo, de cada locução verbal que Jesus utiliza no juízo final. Se não, vejamos. Apartai-vos, então vamos agora para a segunda parte, que vai estar a partir do versículo 42. Tiago, por favor, bote lá no versículo 42. O que é que aparece no versículo 42? Tive fome e não me deste de comer. Então, se você tem condições, seja com dinheiro ou com comida, e não dá, obviamente que esse é o primeiro significado dessa expressão do versículo 42. Mas tem outras. Então, uma criança cujos pais são ausentes, uma criança que não tem afeto, que não tem amor, os pais, por algum motivo, não se fazem presentes na vida do filho para alimentar o filho. O filho precisa comer, entre aspas, desfrutar, degustar da presença dos pais, com seu sorriso, comer o sorriso do pai, o abraço do pai, a segurança que a mãe transmite para ela. Também essa expressão, também essa situação vai ser levada em conta por nosso Senhor. Comida da palavra de Deus. Os filhos que não tiveram dos supostos pais cristãos nenhuma formação cristã bíblica ou nenhum ensinamento, na hipótese de os pais serem analfabetos. Mas, por favor,
para conhecer a Bíblia e praticá-la não é preciso saber ler? Com muito mais razão, um pai e uma mãe que sabem ler e não transmitem o conhecimento para o seu filho. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Fome de conhecimento, fome de paz. Aplique isso também para sede. A esposa que tem a sede do carinho, da atenção do marido e não recebeu. O subordinado do superior. O povo de Deus daquele sacerdote, daquele pastor, daquele bispo. Sedentos de conhecimento e não tiveram. Da parte de quem podia, sabia e devia, mas não transmitiu. Veja se isso não assume uma gravidade particular. Você saber e não transmitir. Você poder sabendo e não quer. Omite-se, retém para si o conhecimento. Ou devia saber da maneira de vida e por negligência não conhecia. E ou não transmitiu ou transmitiu de uma forma péssima. Quando a gente começa a cavar, a gente percebe que tem muita coisa em jogo no dia do juízo final. É toda a nossa vida. A quem muito for dado, muito será pedido, seu Gilberto. Isso quer dizer que há situações, e elas são muitas, em que aqui e agora eu estou na condição de quem pode alimentar, de quem pode saciar a fome, de quem pode vestir, de quem pode visitar, de quem pode acolher. Se considerarmos esses sentidos que nós já demos no vídeo anterior, no caso dos eleitos. Apartai-vos de mim. Por isso, esse juízo final precisa de uma explicação, versículo por versículo, para tirar da cabeça das pessoas a ideia de que só existe uma forma de você encaixar-se nesta categoria, nessas 6 categorias abordadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Porque nas Escrituras, essas expressões, vestir, dar de comer, dar de beber, está enfermo, está nu e está peregrino, tem 2 ou mais significados. Isso quer dizer que o juízo final abarca, engloba toda a nossa vida, de alguma forma, no relacionamento com as pessoas. Eu não sei se foi aqui, agora eu pergunto a vocês, caros internautas, vocês não vão ver quem vai responder, mas vão me ajudar, é a idade, realmente a idade está chegando. Quando foi que eu falei de riqueza e pobreza, rico e pobre, a distinção que o limite entre riqueza e pobreza na Bíblia é muito tênue, pois há situações em que nós somos os ricos e as outras pessoas são os pobres, mas há situações em que isso se inverte. O bispo que sobe, o sacerdote, qualquer sacerdote, que sobe ao altar para celebrar a missa e chega a hora da homilia. Todos estão sentados e ele está no ambão. Agora é hora da explicação da palavra de Deus. Quem é o rico e quem são os pobres? O rico é o bispo, porque ele tem o conhecimento, é o sacerdote, ele tem o conhecimento, e os pobres são todos os outros, que estão precisando, que estão carentes, que estão na dependência. E eu acho, não sei se foi aqui ou foi em alguma homilia, numa homilia, que terminou a missa, o bispo tem um ataque de cálculo renal, pedra no rim, oi, 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 ai, ai, ai. No meio da missa, lá, entre os fiéis, tem um urologista. Né? Então, terminou a missa, o bispo tem uma crise de cálculo renal. Aí se aproxima aquele que na hora da homilia era pobre, ele é o urologista. Agora, ele é o rico e o bispo é o pobre, porque o bispo precisa dele. Quem é rico e quem é pobre na Bíblia? Rico é aquele que aqui e agora pode mais, sabe mais, tem mais condições, tem mais conhecimento em comparação com o outro. Por isso, nesse contexto, às vezes nós somos os ricos e fulano é o pobre.
Então, peguemos aqui no banco o superior do jovem bancário, que conhece muito da arte lá de trabalhar no banco, ao transmitir conhecimentos naquela palestra, naquela reciclagem. Ele é o rico, porque ele sabe. Agora, é um rapaz que não frequenta a igreja, não teme a Deus, e numa conversa, este jovem que é católico praticante se aproxima dele, tem muito conhecimento da palavra de Deus, e aquele coitado tão culto na área dele, mas tão pobre de Deus, o jovem que na palestra era o pobre, agora é o rico. Vocês se recordam disso? Pois bem, então, no dia do juízo, isso vai ser levado em conta. No dia do juízo, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos cobrar tudo aquilo que podíamos fazer e fizemos, de bem ou de mal, ou podíamos fazer e não fizemos, tudo aquilo que podíamos dizer, todas as nossas intervenções, todas as nossas possibilidades que não foram efetivadas. Isso vai ser levado em conta nesse julgamento tão cifrado. Ele é cifrado, ele não é tão claro não, viu, por favor? Por isso que precisa de explicação. Tive sede. Peguemos aquela situação. Fulano não teve formação nenhuma. Sabe aquele pagão batizado que até agora está com 60, 70 anos de idade, nunca foi evangelizado? Aí se aproxima alguém com toda a paciência, começa a dar os rudimentos e assim por diante. Saciou a fome daquele coitado, saciou a sede daquele coitado. Quiçá, vestiu também aquele coitado, completamente desnudo da dignidade de filho de Deus, desnudo da graça de Deus. Foi vestido ou revestido com a graça da absolvição, do sacramento, da vida nova, etc. Renunciou ao pecado, estava enfermo, debilitado e assim por diante. Então, essas possibilidades não efetivadas, ou seja, eu podia fazer e não fiz, é exatamente o que Jesus vai dizer para os condenados. Eu estive nu, você não me vestiu. Eu estive preso, aprisionado por essa ignorância, por essa condição. Você não chegou lá para romper esses grilhões. Você podia fazer isso com tão pouca coisa. Aconselhando, amando, perdoando, sorrindo, ajudando, estando presente. Quando você percebe, o juízo final, nessa perspectiva, se torna uma bomba. É a vida toda da pessoa. Não é somente, repito, dar de comer, comida, dar de beber, bebida, dar roupa, material, visitar a pessoa no hospital, visitar a pessoa, acolher o peregrino que está zanzando pela rua e vestir aquele desnudo, visitar o enfermo, ir à prisão, etc, etc. Terminamos o terceiro bloco. O quarto bloco vai ser o arremate com aquelas duas palavrinhas horrorosas e ao mesmo tempo jubilosas. Apartai-vos de mim, malditos, e vinde benditos. Então, até o próximo bloco, se Deus quiser.